Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Intoxicação por metanol. Maranhão monitora 2 casos suspeitos e o Ministério da Saúde envia 48 doses de antídoto para tratamento. Violência. Homem que ejaculou em vendedora tem corpo encontrado degolado e carbonizado em São Luís. Inscrições para a seleção de projetos setoriais de extensão seguem abertas na UFMA. No esporte, FMF divulga a tabela do mata-mata da segundinha. Maranhense Gutenberg Bernal conquista 2 medalhas de bronze nos JEBs 2025. IAP é vice-campeão do Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-17. No comentário de Paulo Pellegrini, a Copa do Mundo já tem definida quase metade das seleções participantes. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre a importância da vacinação para idosos com especialista em alergia e imunopatologia, Rony Correia Mendes. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Hoje, no lugar aqui de Mayra Nogueira, tá? Mayra volta amanhã à normalidade. Muito obrigado aqui, Janaíne, pela presença e operação de áudio também. Um bom dia. 7h13, hoje, terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, Dia Mundial da Normalização. Também Dia Mundial da Padronização. Dia da Integração Centro-Americana. Hoje também é dia da sobremesa, dia do meteorologista e dia nacional da pecuária. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7h14. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h14 agora. Vamos aos destaques de O Imparcial nesta terça-feira, dia 14. E você confere em www.universidadefm.ufma.br as imagens também, né? No YouTube Universidade FM 106 ou diretamente no nosso aplicativo oficial que você baixa no nosso site Universidade FM 106, aliás, www.universidadefm.ufma.br. O YouTube aqui é a Universidade FM 106. E aqui em O Imparcial, a manchete. Comissão da Câmara de São Luís revisará a lei de zoneamento urbano. A Câmara Municipal deu um passo importante na segunda-feira, portanto, ontem, dia 13, né, para atualizar a lei de zoneamento da capital. Esse projeto de resolução que cria a Comissão Especial Mista destinada a acompanhar, estudar e consolidar os trabalhos de atualização da lei de zoneamento, parcelamento e o uso de ocupação do solo urbano, legislação em vigor desde 1992, foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final durante a sessão. 7h16, Secretaria de Estado da Saúde descarta suspeita de intoxicação por metanol em São Luís. Daqui a pouquinho, Borges traz as informações ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Lula diz que nome para o STF não será um amigo. MEC autoriza ampliação de ambulatório do Hospital Universitário da UFMA. Operação Rolezinho, 24 motos apreendidas e bares interditados em São Luís. Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. O Maranhão tem 3 serviços de cuidados paliativos. E esses são os destaques de O Imparcial nesta terça-feira. A gente fica devendo ainda o Jornal Pequeno. 7h16 agora.
Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Enquanto a gente aguarda aqui a ligação de Borges Júnior para trazer as informações do trânsito, a gente inicia logo aqui com o mapa do Waze, waze.com, tá? As primeiras informações apontam aqui, você confere com a gente no YouTube, no site da 106, aplicativo também, tá? As imagens do mapa do waze.com. Aqui a gente já confere que na Avenida dos Portugueses o trânsito segue demandado como todo dia, como todo santo dia. Lá na Avenida dos Franceses também, tá? No sentido centro, sobretudo, o trânsito vai bastante demandado. E Borges já chega com mais informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. A você que segue com a gente no dia de hoje, acompanhando, sintonizando a Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Temos informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, informações referentes a um acidente, registro acontecido próximo ao elevado do trabalhador, situação envolvendo 2 carros de passeio, acidente apenas com danos materiais, registro no sentido bairro Renascença, por conta, então, dessa situação, o fluxo está comprometido na região neste momento. A SMTT já deslocou uma equipe para atender a essa situação, e você, condutor que sintoniza a Universidade FM neste momento, está acompanhando o Jornal Rádio Universidade e puder buscar uma rota alternativa a esse trecho da Jerônimo de Albuquerque, a altura do elevado do Trabalhador, sentido bairro Renascença, vai fugir desse ponto de retenção. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações. Muito obrigado, Borges. Se você quiser participar mandando mensagem, está aqui o nosso WhatsApp, 992 17 26 47. Participe. 7h19 agora. Notícias da cidade. Borges, iniciando o noticiário desta terça-feira, trazendo essas informações, né, sobre intoxicação por metanol. Primeiro, Maranhão monitora 2 casos suspeitos. Exatamente, Adalberto. 2 casos suspeitos monitorados. Os 2 casos aqui são registros na capital, aqui em São Luís, estão sendo assistidos em UPAs, unidades de pronto atendimento, uma na UPA do Parque Vitória, outra em Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís. Esses 2 casos estão sob análise clínica, são informações repassadas pela SES, a Secretaria de Estado da Saúde, e confirmadas pelo Ministério da Saúde, isso dados referentes a casos suspeitos no país, dados divulgados na noite dessa segunda-feira, com atenção aí à Lei Geral de Proteção de Dados. Os casos suspeitos do Maranhão estão sendo tratados com atenção também aos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com atenção à nota técnica sobre o tema, nota específica, também com atenção à Lei Geral de Proteção de Dados. Em função disso, a SES divulgou nota explicando, informando que não está divulgando o quadro de saúde, a situação desses pacientes, por conta, então, de atenção aí à Lei Geral de Proteção de Dados. Diante desses 2 registros, o Ministério da Saúde alerta dos registros acontecidos aqui no país, alerta para que se evite o consumo de bebidas de origem duvidosa, que pessoas, ao perceberem estabelecimentos suspeitos comercializando esse tipo de produto, façam então a denúncia. Recomenda também, em casos de suspeitas de intoxicação, que procure imediatamente atendimento médico diante de sintomas que levem a essa suspeita. Em relação aos casos confirmados no Brasil, eles seguem concentrados em São Paulo, Paraná e no Rio Grande do Sul, dados aí atualizados pelo Ministério da Saúde. Borges, a coisa ela está preciso muita atenção, né? E para isso também o Ministério da Saúde enviou 48 doses do antídoto, né? Remédio para o tratamento em caso de intoxicação. São 48 doses, não é isso? Destinadas aqui para o Maranhão, sim, Adalberto, mas o Ministério da Saúde recebeu um lote com 2,5 mil unidades
do Fomepsol, que é para tratar intoxicação pelo metanol. Ele é recomendado para tratar intoxicações associadas aí ao consumo de bebidas adulteradas. Esse lote, então, reforça o estoque estratégico do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, esse medicamento que foi enviado para todos os estados, também para o Distrito Federal. Outras 1.000 ampolas, elas seguem no estoque estratégico do Ministério, e para cá, para o Maranhão, foram destinadas 48 unidades do antídoto. Esse lote, ele chegou no estado na quinta-feira, dia 9 de outubro, e a entrega foi anunciada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, dia 13 de outubro. A distribuição dessas ampolas para cada estado, ela foi definida aí a partir da população de cada unidade da federação, isso com atenção aos dados divulgados pelo último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que, de acordo com o Ministério da Saúde, resulta em uma oferta equilibrada à população, também resposta eficaz a emergências. Caso seja preciso aí o envio de novas remessas, cada unidade da federação pode fazer essa solicitação, uma nova solicitação, mas isso com atenção à necessidade apresentada e também em relação aí aos registros de casos. Adalberto. É isso aí, né? Pelo menos temos essa cobertura, né? Caso tenhamos algum caso, né, notificado, enfim, para tratamento já, portanto. 7h23. Borges, falando agora sobre a Universidade Federal do Maranhão, inscrições para a seleção de projetos setoriais de extensão seguem abertas aqui na universidade, né? Seguem sendo aberto, o intuito apoiar a curricularização da extensão nos cursos de graduação da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Com esse propósito, então, a universidade, por meio da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, está com seleção aberta para projetos setoriais de extensão. Essas inscrições, elas podem ser feitas e seguem até o dia 17 de novembro, devem ser realizadas de forma exclusiva pelo SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, módulo Extensão. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h24 agora. Vamos já trazer aqui, Janaíne, as manchetes dos principais portais, tá? E a gente confere aqui, você confere no site da 106, aqui junto com a gente, também no YouTube e no aplicativo da Rádio Universidade FM. Lá você confere, tá? Aqui na capa de O Imparcial, o site do jornal O Imparcial, operação conjunta. No Piauí, polícia recupera caminhão e carga de defensivos agrícolas roubados no Maranhão. O veículo havia sido roubado dias antes no povoado Brejinho, que fica na zona rural de Caxias. Também homem é preso por embriaguez e falsa identidade após acidente em Caxias. INSS lança programa de estágio com vagas em 6 cidades do Maranhão, e corpo de jovem que ejaculou em vendedor é encontrado degolado e carbonizado. Borges trouxe essa informação aqui neste primeiro bloco, tá? Aqui em G1 Maranhão, 2 pessoas internadas com suspeita de intoxicação por metanol no Maranhão, diz Secretaria de Estado da Saúde. Jovem que ejaculou nas costas de vendedor em São Luís é encontrado morto carbonizado, e caminhão de agrotóxicos que caiu com ponte entre o Tocantins e o Maranhão é retirado do rio. Olha, isso aqui ainda é impacto da queda da ponte, né? A ponte Juscelino Kubitschek, né, que liga aí os estados do Tocantins e Maranhão, essa ponte que caiu, que está sendo reconstruída, né, uma nova ponte, uma nova estrutura, e a retirada desse caminhão, né, um caminhão cheio de agrotóxicos, né? E a gente sabe que tem outros carros, né, outros automóveis que estão lá no Rio por conta da queda dessa estrutura, né? Coisa séria. 7h26 agora, aqui em Jornal Pequeno. O Ministério Público Federal investiga o uso de verba da merenda para compras irregulares em Paulo Ramos.
a suspeita de que recursos do PNAE tenham sido utilizados para aquisição de itens não alimentícios, né? Fraude, minha gente. Isso aqui nada mais é do que fraude. 7h26, trazendo aqui, Janaíne, também, neste primeiro bloco, informação: Maranhão adere à Rede Nacional de Dados em Saúde e amplia integração do Sistema Único de Saúde. O Maranhão passou a integrar a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, o que torna o acesso a informações em saúde mais ágil e também seguro. A Secretaria de Estado da Saúde assinou esse termo de adesão e compromisso com o Ministério da Saúde, possibilitando a troca de dados entre diferentes redes, aprimorando a gestão do cuidado e fortalecendo a gestão pública em saúde. A RNDS é a plataforma oficial de interoperabilidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse projeto piloto de federalização da RNDS foi realizado em 8 estados. São eles: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e também no Tocantins. E nos próximos 12 meses vai ser estendido aos 19 estados restantes. A RNDS conecta sistemas de saúde em todo o país, criando infraestrutura para o compartilhamento seguro e padronizado de dados. Isso melhora a eficiência na gestão das informações e também a qualidade dos serviços. E para acompanhamento da adesão, a SES participa da federalização da RNDS etapa estadual. Isso aí, com certeza, são benefícios. Quanto mais informações compartilhadas, principalmente de saúde em nosso país, melhor para a nossa população, dinamizando aí a saúde em todo o país. A gente torce, claro, que isso tudo dê certo para a melhoria desse sistema. 7h28, Janaíne, no segundo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade. Olha, você confere o esporte, né? FMF divulga a tabela do mata-mata da segundinha. Tem também maranhense Gutenberg Bernal, que conquista 2 medalhas de bronze nos JEBs 2025. IAP é vice-campeão do Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-17, né? Paulo Pellegrini, no comentário, fala sobre a Copa do Mundo, que já tem definida quase metade das seleções participantes. E no Rádio Opinião, gente, a gente vai falar sobre saúde, tá? Continuar falando sobre saúde, falar sobre a importância da vacinação para idosos. Olha, você sabia que a vacinação ela evita alguns episódios, né, de doenças, infarto, enfim, AVC, isso tudo. Olha só a importância da vacinação. Para isso, esses detalhes a gente vai conversar com o especialista em alergia e também imunopatologia, Rony Correia Mendes. Tudo isso e muito mais, as manchetes nacionais da previsão do tempo. No segundo bloco, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você sabia que o maior programa de crédito urbano do Brasil está mais perto de você? É o Crédito Amigo Banco do Nordeste, que ajuda o empreendedor oferecendo crédito desenrolado e as menores taxas. A novidade agora é que o Crédito Amigo tem uma nova unidade, na Avenida dos Portugueses, 2000, Lote Bacanga, em São Luís. Aí eu dou valor. Venha conhecer e crescer com a gente. Crédito Amigo Banco do Nordeste, Governo Federal. Participe da Semana do Servidor 2025, de 21 a 24 de outubro, na Cidade Universitária Dom Delgado. Palestras, serviços de saúde e bem-estar, programação desportiva, atrações culturais e sorteio de brindes.
Semana do Servidor 2025. Realização Universidade Federal do Maranhão. Apoio Universidade FM. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. 7 horas 33 minutos agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos para a previsão do tempo. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Previsão do tempo Itábua de Maré. 7 horas 34 minutos. Agora a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, no Maranhão, com destaque para as principais cidades, incluindo São Luís, é a seguinte: aqui na capital, o dia será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variarão entre 24 e 33 graus, com ventos soprando do nordeste em torno de 17 a 23 km por hora. O céu vai permanecer parcialmente nublado ao longo do dia e a umidade relativa do ar vai ficar amena. Para outras cidades importantes do Maranhão, como São José de Ribamar, Bom Lugar, Passo do Lumiar, a previsão indica pancadas isoladas de chuva em alguns momentos, com períodos de sol e nuvens. As temperaturas ficam na faixa de 24 a 33 graus, também nessas localidades. Vamos agora a Tábua de Maré, nesta terça-feira, portanto, a primeira, a pré-amar, no caso, aqui no dia 14, aconteceu a 0 hora e 1 minuto da madrugada, com 5 metros. A segunda será ao meio-dia e 59 minutos da tarde, da manhã, né? Com 4,7 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 6h31 da manhã, com 1,3 metro. A segunda será às 7h02 da noite, com 1,7 metro. Notícias do Brasil. Vamos agora às manchetes nacionais. Você confere aqui no YouTube da 106, Universidade FM 106. Lá no site www.universidadefm.ufma.br, você confere também no YouTube Universidade FM 106. Na manchete de hoje, da capa, né, de Folha de São Paulo, a manchete é: Hamas liberta reféns após 738 dias e acordo de cessar-fogo é assinado. Grupo terrorista devolve 20 sequestrados ainda vivos. Trump e países árabes oficializam plano de paz para a faixa de Gaza. Isso aqui tem fotos também, né, das pessoas, né, que voltaram para casa, no caso, israelenses. Vaga de Barroso no Supremo reaviva a pressão por indicação de mulher. Entidades cobram de Lula nomeação de ministra.
sobretudo negra. Em 3 mandatos, o presidente escolheu 10 ministros, somente uma mulher. A indicada foi Carmen Lúcia, hoje a única ministra na corte. Para Luciana Zafalon, da Justa, não é democrática uma representação tão desigual. É isso aí. Críticas, portanto, né? Em O Estado de São Paulo, a manchete é: Israel e Hamas trocam 20 reféns por 2.000 presos. Trump vê fim da guerra. Acordo de paz teve ontem seu ponto alto depois de 738 dias de conflito. Já estava mais do que na hora, né? Ainda como destaque, no terceiro mandato de Lula, o executivo tem pior taxa de sucessão, aliás, de sucesso, né? Taxa de sucesso no Congresso. A atual gestão petista transformou em lei 62 das 239 propostas enviadas, ou seja, 25% de êxito. Desde 1988, governos tiveram índices de 46% a 77%. Portanto, realmente está muito baixo esse índice, né, de taxa de sucesso no Congresso, né? E, para finalizar, aqui em O Globo, a manchete é: Israel recebe últimos 20 reféns e líderes mundiais endossam plano de Trump. Sem Netanyahu e Hamas, americano assina trégua e diz que guerra acabou. Aspas. Alvorecer do novo Oriente Médio, fecha aspas, foi o que disse Donald Trump ontem, portanto, nessa cerimônia, nessa solenidade, né, que contou com a presença de outras autoridades, principalmente da União Europeia. Aqui, assim como destaque, né, assim também é como tem como destaque aqui em O Globo, né, Brasil é responsável por metade das perdas de florestas tropicais. Apesar de avanços em sustentabilidade e da devastação em queda, perdas do bioma em 2024 no país representaram 47% do índice global. Pré-COP30 inicia trabalhos. Lembrando, né, por falar em COP30 aqui, na Rádio Universidade teremos uma cobertura da COP30 com bolsistas, né, alunos, diretamente lá de Belém do Pará, né, com um programa que vai ser apresentado aqui, com produção do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Mais para frente a gente vai ter os detalhes e teremos informações exclusivas direto lá da COP30 aqui na Rádio Universidade. 7h39 agora. Esses são os destaques dos principais impressos do país nesta terça-feira. 7h39, Janaíne. Esporte. E vamos agora ao noticiário esportivo aqui no Jornal Rádio Universidade, trazendo as informações, começando com o estudante do Centro Universitário Maurício de Nassau. A gente está falando de Gutenberg Bernal. Ele conquistou 2 medalhas nos Jogos Universitários 2025, JUBES. O maranhense conquistou 2 medalhas de bronze no jiu-jitsu. A primeira foi na categoria menos 75 quilos e a segunda categoria absoluto, na qual competidores de pesos diferentes se enfrentam. A competição acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, até este sábado, dia 18. Parabéns, portanto, ao maranhense. Continuando agora com o IAP, vice-campeão do Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei Sub-17. O time maranhense fez uma ótima campanha, com 4 vitórias e 2 derrotas. No final, o time perdeu por 3-0 para o Jaraguá, de Santa Catarina. Vale destacar que esta é a primeira vez que um time do Maranhão chega à final do Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei Sub-17 masculino. E como o vice-campeonato, né? Com o vice-campeonato, o IAP garantiu vaga no Campeonato Brasileiro A. Muito bom, muito bacana e parabéns para o IAP. Para finalizar, tem a tabela do mata-mata da Segundinha Maranhense. Na segunda-feira, portanto, ontem, dia 13, a FMF, a Federação Maranhense de Futebol, divulgou a tabela de jogos da semifinal. Jogos aí que acontecem até esta quarta-feira, dia 15. Às 15h30, São Luís enfrenta o Luminense no Nhozinho Santos. Às 19h30, o ITZ Esporte e o Lago Verde duelam no estádio Frei Epifânio e Imperatriz, a 626 quilômetros da capital.
Vale destacar que o mata-mata não conta com partidas de ida e volta. É isso aí. Perdeu, saiu, né? A redação aqui é de Maiara Cordeiro. 7h41. Ainda tem esporte, tá? Trazendo aqui o comentário de Paulo Pellegrini. A importância, aliás, a Copa do Mundo já tem definida quase metade das seleções participantes. Nos detalhes aí do comentário de Paulo Pellegrini, que é aniversariante hoje, né? Parabéns, Paulo. A primeira Copa do Mundo com 48 participantes já tem 22 seleções definidas. O Mundial 2026 vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. Além dos países sede, 3 campeões mundiais já estão garantidos: Brasil, Argentina e Uruguai. A Europa está começando a definir seus primeiros classificados na atual data FIFA. Aparentemente, todas as grandes seleções deverão conseguir suas vagas, por enquanto, com exceção da Itália, mais uma vez, que deve disputar a repescagem. Haverá 3 países estreantes, 2 deles vindos das eliminatórias asiáticas: o Uzbequistão, antiga República Soviética, e a Jordânia, país do Oriente Médio, além do Cabo Verde, que se classificou ontem pelas eliminatórias africanas e é o segundo país de menor população a disputar uma Copa em todos os tempos. A edição com 48 seleções terá 12 grupos de 4 times. Os 2 primeiros de cada chave e os 8 melhores terceiros passam para um mata-mata com 32 seleções. Será a maior Copa de todos os tempos, com 104 jogos. E o time campeão terá que jogar 8 vezes em vez das tradicionais 7 partidas. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. 7h43. A gente continua com informações do esporte. Obrigado, Paulo, pela informação. E aqui Borges ajuda aqui com a gente, né, para falar sobre a seleção brasileira de futebol, tendo amistoso, né, no dia de hoje. Portanto, o Brasil enfrentando o Japão. As equipes entram em campo às 7h30, né? Na verdade, já estão em campo pelo horário de Brasília, essa partida que está acontecendo no estádio de Tóquio, né, no Japão. A seleção brasileira está em campo com 8 mudanças em relação ao time que enfrentou a Coreia do Sul. Esse confronto contra o Japão marca o fim das partidas da seleção nesta data FIFA de outubro, né? Esses amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. Copa que vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e também no México, começando em 11 de junho. Esta edição histórica vai contar com 48 seleções, né? Como o Paulo Pellegrini trouxe no comentário aniversariante de hoje, Paulo Pellegrini. Redação aqui com o Borges Júnior. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h44 agora. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje vamos falar, no Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre saúde, né? E saúde do idoso, da pessoa idosa, falando aí da importância, sobretudo, da vacinação para esse público, né? A gente vai conversar com um especialista em alergia e também imunopatologia, o doutor Rony Corrêa Mendes. Doutor Rony, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Obrigado aí pela atenção de vocês para esse tema que é tão útil, que salva potencialmente tantas vidas. Maravilha. Olha só, né, a importância da vacinação, doutor. A gente passou por um período aí de pandemia, né, cujo governo, à época, oficialmente, né, decretou que as vacinas elas eram ineficazes, né, naquele caso ali de pandemia. Na verdade, vacina ela é extremamente necessária para várias doenças, né? Não à toa estamos aqui porque fomos vacinados desde a infância, desde as primeiras horas, né, de vida, né? Todos nós
passamos aí por vacinação. Não tivéssemos vacinação, não estaríamos aqui, essa é a verdade, né? Nua, crua e cabal. E, principalmente, doutor, eu queria que você falasse justamente sobre a importância da vacinação para os idosos, né, que ajuda a afastar, inclusive, episódios, né, que podem tirar a vida da pessoa idosa, não é isso? De fato, primeiro só reforçar o que você falou mesmo, e nós estamos aqui agora conversando porque ou uma vacina salvou a nossa vida, ou dos nossos pais, ou dos nossos avós, né? Verdade. Então, nossos avós poderiam ter morrido de varíola, por exemplo, né? Há décadas atrás, né? Nossos pais poderiam ter morrido de pólio, de coqueluche, né? Há décadas atrás, não teríamos nascido, então, né? Então, a vacinação também, existe um mundo, um planeta, uma humanidade antes da vacinação e depois da vacinação. E até hoje, e aliás, cada vez mais, a vigilância melhora com a vacinação, cada vez mais. Então, nunca na história da humanidade nós tivemos tanto controle sobre efeitos colaterais de vacinação, de remédio, nunca, em toda a história da humanidade. A ciência de dados vem melhorando cada vez mais. Então, é um paradoxo realmente afirmar que não tem segurança, algo que foi aplicado em 75% do planeta. Nunca uma vacina, por exemplo, tinha sido aplicada em 75% do planeta para a gente ter tanto dado de segurança, tanto acompanhamento e tanta robustez em convicção da segurança. Existem efeitos colaterais? Sim, como qualquer AS, dipirona, anticoncepcional, sim, pode causar efeito colateral, ponto. Sim, pode. Mas em tudo na medicina, o benefício tem que ser sempre maior do que o malefício ou nenhum malefício. Isso do ponto de vista individual, quando você toma uma dipirona ou quando você faz uma cirurgia, quanto do ponto de vista coletivo, quando você vacina milhões de pessoas e salva muitas vidas, e eventualmente um efeito colateral, sim, pode acontecer de forma extremamente rara, isso está bem documentado. E falando da vacinação do idoso, a gente tem um reforço recente de mais dados de robustez, né? Isso está bem claro para a sociedade de cardiologia, de todos os países, que a vacinação contra influenza, contra pneumococo, contra o vírus sincicial respiratório e Covid, olha só, previne infarto, previne derrame e infarto. Então, tem grupos de centenas de milhares de idosos vacinados contra a gripe, por exemplo, e acompanhados, e centenas de milhares de idosos não vacinados contra a gripe, e foram ver em qual grupo que infartou mais, qual grupo que infartou menos, né? E viu-se uma diminuição de 19% do infarto no grupo vacinado e de 23% de derrame do grupo vacinado. Isso só citando um estudo, existem vários estudos que mostram. E o porquê disso? Porque qualquer infecção no idoso, ela é um gatilho para um infarto e um derrame, ou um derrame. Então, qualquer infecção. Então, influenza, pneumonia, herpes zoster, vírus sincicial respiratórios, eles podem ser gatilho. Em sendo assim, se vacinando e evitando mais essa vacina, você diminui o risco do gatilho de um infarto também. É isso. Maravilha. Então, né, tá aí mais do que nítida a necessidade, essa necessidade que esse idoso ele tenha essa vacinação. Doutor, o que dificulta essa vacinação, essa cobertura maior, né? Enfim, e saber também qual é essa cobertura de vacinação com idosos, né? É preciso, claro, estar sempre no topo ali, né? Para que menos casos, né? Claro, isso aí, inclusive, também sobrecarrega o próprio sistema de saúde, né? Normal. Mas o importante é não perder vidas, né? Vidas ainda até em produtividade, né? Por que não dizer, né? Hoje, cada vez mais, a pessoa idosa, ela está assumindo papéis, não é isso? Indo atrás, né, da vida, porque em determinada parte de uma idade avançada, a vida não acabou, né? Ela continua e continua com muita atividade, ela deve ser de muita atividade até os últimos momentos, sim, né? Enfim, mas o que dificulta isso, doutor? Né? Uma vacinação, uma cobertura cada vez maior de idosos vacinados.
Vou comentar dois aspectos que você falou na sua última fala. Um sobre as dificuldades para a cobertura e sobre o aspecto da longevidade ativa, né? Uma longevidade produtiva e ativa, né? E autônoma, né? Sobre as dificuldades da cobertura, são vários aspectos, mas, na verdade, realmente, os mais vulneráveis são os que mais precisam se vacinar. Então, leia-se gestantes, bebês, né? Crianças, idosos e adultos imunocomprometidos. Falando aqui dos idosos, existe no mundo uma onda de hesitação vacinal, que é um medo de se vacinar, e muito vem da falsa percepção do baixo risco da doença. Então, por exemplo, hoje, e nesse momento, idosos estão internados hoje em UTIs com influenza, estão internados com Covid, estão internados com vírus sincicial respiratório, estão internados com pneumonia, estão sofrendo com a doença herpes zoster, isso tudo para citar o que é imunoprevenível, o que é evitável com vacinação. Então, primeiro, a baixa percepção desse risco, né? E muito dessa baixa percepção desse risco advém do sucesso da vacina no passado. Então, como as vacinas no passado controlaram, por exemplo, a coqueluche, o sarampo, a polio, então passa uma ideia de que não existe mais esse risco. A baixa cobertura também ela está influenciada, sem dúvida nenhuma, pelas mentiras que são muito bem espalhadas. Então, eu não gosto de usar o termo fake news, eu uso o termo mentira mesmo, né? Pelas mentiras que são espalhadas aí e com argumentos, com arquitetura lógica muito bem feita, que parece que é verdade, mas não é. Então, essas mentiras, como elas pegam no medo da pessoa, parece que a pessoa ela vai tomar uma atitude de se vacinar e se fazer mal, né? Então, ela parece que bota a culpa na pessoa. Então, eles pegam nesse ponto. Ao contrário que, se você tem uma atitude de não se vacinar, também é uma atitude. Então, o fato de eu não me vacinar, eu estou tomando uma ação de não me vacinar. E essa atitude de não se vacinar é que é errada. Essa atitude de não se vacinar é que põe a vida em risco, que põe a saúde em risco. E aí dificulta que tenha, o outro ponto que você tocou, uma longevidade ativa. De fato, o IBGE mostra números para a gente que a previsão, me salve se me falta detalhes no que eu vou falar aqui, mas que a partir de 2030, a previsão é que a gente tenha mais 60 a mais do que crianças até 10, 14 anos de idade. Então, nós vamos ter uma inversão daquela pirâmide populacional, né? Então, nós vamos ter uma grande... vão ser mais parecido com a Europa, a tendência é essa, né? De termos muito 60 mais, muito 70 mais, muito 80 mais. E a vacinação está como um pilar, um motor para que a gente tenha essa longevidade com produtividade, com autonomia, né? Porque um idoso, por exemplo, um 80 mais, que por uma influenza ele interna e, por exemplo, vai para a UTI, depois da alta, depois de semanas, meses de internação, ele não volta mais com a mesma atividade, ele volta já menos autônomo, mais dependente, mais limitado. Então, a vacinação é, como eu disse, um pilar para que a gente tenha essa longevidade com autonomia e atividade. Doutor, para a gente finalizar, né? Estou elencando aqui para quem está acompanhando a gente através de imagens no nosso site, nosso aplicativo e também no YouTube. Está aqui, mais uma vez, né? O senhor já mencionou, mas a gente reforça aqui, é preciso reforçar. As vacinas recomendadas, né, pela Sociedade Brasileira de Imunizações. A influenza anual. Um pequeno comentário breve sobre cada uma. Começando pela influenza anual, por favor. Influenza anual. É muito importante a cobertura, porque o vírus influenza esse ano está internando e levando a óbito. Existe a possibilidade do idoso fazer uma vacina mais eficaz que o que tem na rede pública, chamada Efluelda. Ela entrega cerca de 25% maior eficácia em internação. E aí eu destaco aqui que vacinação serve para evitar doença grave. A vacina contra a influenza não é para não gripar, é para não internar. Tá? Então, vacinei contra a gripe e peguei gripe. Beleza, fiquei em casa. Né? Posso seguir? Posso seguir? Isso. Agora, a pneumocócica conjugada 20 valente. Bom, é a vacina contra a pneumonia causada pelo pneumococo. Claro, existem várias bactérias que causam pneumonia. Essa vacina não vai evitar todas as pneumonias, mas são as mais comuns, são as causadas por essa bactéria chamada pneumococo. Então, ela tem eficácia comprovada e tem uma boa cobertura atualmente.
Herpes zoster. Herpes zoster é o vulgo cobreiro ou fogo selvagem, né? Que causa aquelas bolhas em alguma parte do corpo. Acomete cerca de 1/3 das pessoas depois dos 50 anos de idade. Olha, então, Adalberto, mais ou menos 1/3 dos nossos amigos com 50 anos vão ter um episódio de herpes zoster. E o problema é a dor crônica que ela causa. A vacina são 2 doses para a vida toda. Isso é o que eu queria destacar também. A pneumoconjugada, que a gente falou há pouco, é uma dose única para a vida toda. Herpes zoster são 2 doses para a vida toda. Influenza é anual, de fato, né? Doutor, quem já teve herpes zoster precisa dessa vacina? Boa pergunta. Precisa porque, lamentavelmente, o vírus continua dormindo naquele nervo e ele acorda de novo. Então, estresse, problemas da vida, podem aparecer de novo e há risco de ter a dor crônica acontece de novo. Agora, doutor, vírus sincial respiratório, isso é importante. O vírus sincial respiratório, o famoso VSR, que causa bronquiolite nos bebês, internos bebês, só que ainda está pouco conhecido que ele causa pneumonia viral no idoso, leva à internação e com alta mortalidade no Brasil. A gente tem dados brasileiros de que se interna com o VSR, o idoso tem 21% de óbito, né? Agora, tríplice bacteriana do tipo adulto. Essa DTPA, tríplice bacteriana, aqui destaque para o P, que é coqueluche. Então, essa é a bactéria coqueluche. Se vocês derem um Google, vocês vão ver como que a coqueluche voltou no Brasil, assim, digamos, vergonhosamente. Uma doença que estava controlada. No ano passado, foi um aumento de mais de 2.000%. O idoso não costuma ter doença grave, o adulto também não costuma ter doença grave. Mas nós, adultos e idosos, passamos para os bebês, que eles sim vão a óbito. Então, quem vai a óbito por coqueluche, está acontecendo agora no Brasil, são os bebês por coqueluche. E a vacinação está indicada a cada 10 anos. Tá? Já na reta final, Covid-19, né, que ela é praticamente autoexplicativa, mas fica à vontade. Covid-19 a cada 6 meses para os 60 a mais. O comentário não é mais para falar, já tomei 5 doses, 4 doses, 3 doses, 7 doses. Ignore esse comentário, né? Abortem esse comentário, porque assim como o vírus influenza, ele existe e a gente tem que se vacinar todo ano, o vírus da Covid chegou e ele não vai embora e a gente tem que se vacinar. Eu sou profissional de saúde, me vacino anualmente, porque sou profissional de saúde. Meus pais idosos se vacinam a cada 6 meses. Pronto, não sei quantas doses eu já tomei, parei de contar. Assim como eu não conto quantas doses de gripe eu tomei também. Sim. Outra importante também, doutor, hepatite B. Hepatite B, ela foi adotada no Brasil como rotina a partir da década de 90, então, na rede pública. Então, os idosos atuais, eles, em geral, não são protegidos. Hepatite B é uma doença que se pega por via transmissão sanguínea e contato sexual, né? Uma DST também. Mas é bom estar protegido e essa é uma vacina gratuita na rede pública. E, finalmente, febre amarela. Febre amarela está na recomendação do Ministério da Saúde para todo o Brasil, para o idoso. No nosso caso aqui, Maranhão, assim, posso dizer que praticamente todos os idosos já tomaram uma dose de febre amarela no Brasil, porque antigamente era a cada 10 anos. Para qualquer viagem que a gente fazia aqui, tinha que tomar vacina de febre amarela. Então, isso aí acho que é a cobertura. E uma dose na vida é suficiente. Então, tá tranquilo isso daí. Maravilha. Doutor, a gente agradece aqui a sua presença, as suas informações, né, tão importantes como o senhor abriu essa entrevista falando, né, dessa importância da vacinação para esse público idoso, né, de uma maneira geral para todos, né, como a vacinação é importante, especificamente agora tratando sobre os idosos. Acabei de conversar aqui com um especialista em alergia e também imunopatologia, pediatra também, não é isso, doutor Rony Correia Mendes? Sim. Isso, confere. A gente agradece a sua presença e seus esclarecimentos. Obrigado, disponham. Felicidades a todos. Maravilha. Assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade nesta terça-feira, né? Contando aqui com a Janaíne Oliveira. Janaíne, você está no vídeo. Janaíne Serra. Você está no vídeo aqui com a gente agora. Finalmente a gente conseguiu. A gente finaliza assim o Jornal Rádio Universidade desta
Terça-feira, Janaíne continua agora, né, com sessão das 8, muita música boa para você aqui na Rádio Universidade FM. A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até lá! C626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM.